Olá, bem-vindos à aula 16 da disciplina Teoria Atuarial 1. Bem, hoje a gente vai conversar sobre a teoria das múltiplas vidas e apresentar de forma introdutória dois estados, estados de vida conjunta e último sobrevivente. Lembrando que esse assunto ele será retomado na próxima cadeira, Matemática Atuarial 1, onde a gente normalmente aborda de forma mais aprofundada, né, essa discussão sobre a teoria das múltiplas vidas, tá bom? Então aqui se trata apenas de uma breve introdução. Pois bem, qual é o nosso contexto? Até aqui a gente mensurou informações sobre mortalidade e sobrevivência para uma pessoa de idade X, né? Então, por exemplo, no comecinho da cadeira a gente falou sobre tábua de vida, né, sobre as suas funções biométricas. Então a gente calculava sempre essas informações de vida e morte, considerando simplesmente uma pessoa de idade X, né? Então a gente tinha lá o L de X, número de vivos, a idade exata X, né? O D de X, ou seja, o número de mortos entre as idades X e X mais 1 e por aí vai. Depois a gente começou a discutir questões relacionadas à extrapolação de tábua, ou seja, quando a gente só tem informações biométricas, né, para essa pessoa de idade X até a idade X igual a 80, né? A gente viu como extrapolar informações para além de 80 anos. A gente discutiu também aqui a questão de projeção de tábuas, né? Fatores de improvement, fatores de melhoria de vida e, consequentemente, de redução de morte, né? A gente depois discutiu a questão da construção de funções biométricas para idades fracionadas, certo? Então, supondo agora uma idade x mais t, né? Em que x é inteiro e t é fracionado, portanto, a gente teria uma idade fracionada. E isso me permitiria calcular a função biométrica para idades não inteiras, né? Então, por exemplo, daria para calcular o número de pessoas vivas, a idade exata 10,5, por exemplo, certo? Na última unidade, né, do nosso curso, a gente começou a discutir a questão dos cálculos, né, de anuidades e de seguros também para uma pessoa, né? A gente considerava lá sempre uma idade X, né? Então, por exemplo, apresentamos as funções de computação, né, como t de x, n de x, c de x, m de x. Fizemos os cálculos de anuidades, né, então unidades anuais, né, então a gente tinha, por exemplo, um a minúsculo de x, né, ou a minúsculo de x, dois pontos, n, indicando que a anuidade era temporária, ou nos cálculos de seguros também, a gente tinha lá o azão de x, que era o seguro contra a morte, né, de vida inteira. Ou seja, percebo que para todas essas funções, né, eu estou, né, relembrando tudo isso, para mostrar para vocês que para todas essas funções e discussões, né, que a gente apresentou aqui, por meio das aulas, né, dos vídeos, a gente sempre só se referia a uma única idade, a idade X. Tá? A partir de agora, não, né, que nesse assunto a gente começa a considerar agora a construção, a estimação, o cálculo de funções relacionadas a duas ou mais vidas. Ou seja, né, são cálculos relacionados a um grupo de pessoas. Tá bom? Então é isso, né? Ó, a teoria das múltiplas vidas estuda a sobrevivência e a mortalidade de várias pessoas ao mesmo tempo. Ela é utilizada em cálculos de anuidades e seguros para duas ou mais pessoas. E alguns materiais vocês encontram também como para duas ou mais vidas ou para duas ou mais cabeças, tá? Então, por exemplo, né, essas anuidades e seguros elas podem ser úteis para a gente calcular, enfim, para a gente fazer cálculos, né, em pensão e seguro de vida conjunta, tá? Aqui na disciplina, claro, né, como é uma introdução, a gente vai supor que só existem duas vidas, tá? A gente vai fazer o cálculo para duas pessoas. E como é o caso mais corriqueiro, né, mais comum, a gente vai supor que se trata de um casal, né, formado pelo marido e pela esposa. Bem, vamos apresentar aqui as nossas variáveis e funções de interesses aqui no nosso assunto, né? Então, isso aqui você já conhece, ó, o x é a idade de uma pessoa. A gente vai supor aqui que é a idade do homem, tá? Y para vocês é a novidade, né, que agora corresponde à idade de outra pessoa.
iremos supor que uma mulher, certo? E aqui a gente vai apresentar duas variáveis aleatórias, tá? Então, aqui, ó, esse t, né, relacionado à variável aleatória x, né, a idade do homem. Isso aqui é um dos valores que essa idade pode assumir, tá? Então, isso aqui corresponde ao tempo de vida adicional relativo à pessoa de idade x, ou seja, o tempo futuro de vida do homem, tá? A gente vai denotar por meio disso aqui, ó. Temos algo similar para o caso da mulher, né, ó. Então, o tempo futuro de vida ou adicional da mulher é dado por t de y. Enfim, por conveniência, né, para facilitação aqui de nossas contas, a gente vai supor que esses dois tempos futuros de vida eles são independentes, tá certo? No entanto, coloquei aqui, ó, é comum constatar que a correlação entre esses dois tempos futuros de vida ele é maior que zero, ou seja, na verdade, né, na prática, existiria sim uma dependência entre os riscos. De qualquer modo, né, essa independência ela vai facilitar nossos cálculos, acho que facilita o entendimento e não nos proíbe de depois reformular, né, considerando também essa dependência, tá bom? Coloquei aqui também ó, que de antemão saiba que iremos investigar a variável aleatória t, certo? Essa é a nossa variável de interesse aqui. E essa variável aleatória t, ela é formada por duas outras variáveis, certo? Ou seja, ela é uma estatística de outras variáveis. Ela depende de quem? Do tempo futuro de vida do homem e do tempo futuro de vida da mulher, tá bom? Não sei se vocês lembram o que é uma estatística, mas uma estatística é uma função que pode depender aqui no nosso caso de outras duas variáveis, tá? É uma função que a gente fala na estatística lá mesmo, né? Que é uma função amostral. Tá, então a gente tem aqui o tempo futuro de vida do grupo, tá? Se ela é formada por dois tempos futuros de vida, né? O do homem e da mulher, então significa que o nosso T maiúsculo ele é o tempo futuro de vida de todo o grupo, ok? Ou seja, a gente com certeza vai ter interesse no cálculo dessas funções aqui, ó. A função distribuição acumulada e a função densidade de probabilidade, tá? Aplicando a interpretação dessas funções em relação à nossa variável t, né? É que eu tenho aqui, ó, qual é a probabilidade do tempo futuro de vida do grupo, né, assumir valores menores ou iguais a um valor qualquer que você estipular, certo? E isso aqui, ó, a outra que é a função densidade de probabilidade, né, significa o quê? Qual é a probabilidade do tempo futuro de vida do grupo ser igual a um valor qualquer que tiver estabelecido. Pois bem. Vamos conhecer, né, aqui o que é que significa status, certo? Então, status é um estado, ou seja, é uma condição, ok? Então, por exemplo, quando passamos da condição de vivo para a de morto, temos, nesse caso, uma transição de estados, ou seja, a gente estava inicialmente no estado de vivo e passou para o estado de morto, tá? Então, a gente ilustra essa situação aqui, ó. Eu tenho um estado inicial, né? No momento eu estou vivo, e transcorrido aqui um tempo t, aí a pessoa, por exemplo, né, migra do estado inicial vivo para um estado final morto, certo? Assim, quando a gente fala de transição de estados, né, e a gente apresenta uma configuração como essa aqui, na verdade essa configuração aqui é a configuração mais simples que existe, onde, né, eu só tenho uma única força capaz de me retirar do meu estado inicial, certo? Então saí do estado 0 e passei para o estado 1 depois de um tempo qualquer transcorrido. Bem, mas a matriz de transição, né, entre os estados, ela pode ser mais complexa do que aquela que a gente apresentou no slide anterior, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que eu posso ter um estado inicial de contribuinte ativo, certo? Sou trabalhador, estou empregado e todo mês eu faço a contribuição para o regime geral de previdência social. Então, pode ser que eu perca esse status aqui, ó, de contribuinte ativo, certo? Ou seja, deixe de contribuir, por exemplo, se eu ficar desempregado, tá? É uma possibilidade.
Isso aqui vai me impedir de continuar contribuindo, por exemplo. Eu posso me aposentar, por exemplo, e deixo de contribuir por esse motivo, né? Eu posso me invalidar e posso também morrer. Claro que isso aqui pode ainda ser mais complexo, né? Mas só para ilustrar aqui, a gente pode ter um contexto com múltiplos estados, com múltiplos, que a gente chama aqui em atuária, decrementos, certo? Com múltiplas razões ou motivos, certo? Ou forças, tanto faz, que tendem a me retirar do meu status inicial transcorrido um tempo t, tá bom? Então fica aí o alerta, né? No caso da situação anterior, né? Perceba que esse estado aqui, ó, é um estado permanente ou absorvente, ou seja, é um estado em que quando a gente assume essa posição, a gente não consegue mais sair dela, tá? A gente não consegue continuar fazendo transição de estados, ok? Perceba que esses outros aqui não, né? Ó, se eu, por exemplo, perco esse status e passo a ser desempregado, eu posso novamente retornar para cá, né? Desde que eu consiga um outro emprego, por exemplo, certo? No caso de morto, não, né? Morto aqui ele continua sendo um estado absorvente. Tá. Então, vamos continuar definindo algumas coisas aqui, né? Ó, a primeira coisa, pessoal, é saber que a gente sempre precisa definir qual é o nosso evento de interesse, certo? O nosso evento de interesse aqui, por exemplo, né, no primeiro caso, era o quê? Era a ocorrência de morte. Então, né, quando ocorre a morte, ocorre meu evento de interesse ou ocorre a falha, certo? Todos esses termos se equivalem. No caso, se eu estava observando a morte, né, passa um tempo t e a morte não ocorre, né, a pessoa ainda continua viva, ela permanece no seu estado inicial, né, de vivo, a gente fala que essa pessoa então sobrevive, tá? Então perceba que falhar significa o quê? Significa a ocorrência do evento de interesse e sobreviver significa a não ocorrência do evento de interesse, certo? No nosso caso aqui, como eu falei, a morte seria a falha, né? E a pessoa continuar viva seria a sobrevivência. No meu segundo caso, qual era a minha falha? Era a perda do status de contribuinte, né? Então, se eu passasse para qualquer um daqueles 4 estados, né, inválido, morto, aposentado ou desempregado, ocorreria a falha, ocorreria meu evento de interesse, que era deixar de contribuir. Mas enquanto eu permanecer aqui nesse estado, ó, enquanto eu permanecer sendo contribuinte e ativo, significa que eu permaneço nesse estado ou eu sobrevivo, certo, a esse estado. Basicamente é isso aqui. Extrapolando um pouco essa definição, né, ampliando um pouco mais, como é que a gente aplica, né, o que a gente viu até agora ao que a gente vai estudar aqui, tá? Perceba que eu estou aqui agora interessado não na observação de uma única pessoa, certo? Eu vou observar um grupo de pessoas e o meu interesse aqui é a permanência, ou seja, a sobrevivência do estado de grupo ou a falha ou a extinção do grupo, certo? Eu só tenho essas duas possibilidades. Então, normalmente a gente começa aqui observando um grupo, tá? A gente vai condicionar algum pagamento à permanência ou não desse status de grupo, certo? Eu vou apresentar mais à frente como é que a gente faz isso, mas a princípio é isso. Eu tenho um grupo, depois de passado um tempo t, esse grupo ele pode ser extinto, tá? Então essa passagem daqui para cá é que vai condicionar o pagamento ou não, certo? Vamos ver aqui. Então perceba, né? Se eu permaneço no estado 0, no estado inicial, no estado de grupo, né? Quer dizer que houve sobrevivência. E se a gente transita daqui para cá, né? Significa que ocorreu a falha, né? Ocorreu o evento de interesse, ou seja, o grupo foi extinto. Tá, só tem um detalhe aqui, ó. É porque existem duas formas, né, de fazer esse tipo de observação. Duas formas de definir, né, o grupo. O que é que seria grupo, tá? A primeira forma de definir o que é grupo é essa forma chamada status vida conjunta. Quando a gente for fazer os cálculos, a gente sempre vai se referir
a esse grupo, né, formado por duas pessoas de idade x e y, né, a gente sempre vai usar essa notação, ou x e y, ou x dois pontos e y. Quando a gente fizer cálculos relacionados ao último sobrevivente, a essa forma de definir o grupo, certo? A gente vai usar xy barra ou x dois pontos y barra, tá bom? Mas vamos lá, o que, seria então essa definição de grupo para o status vida conjunta? Coloquei aqui, ó. O status de grupo, ele sobrevive, né, ele permanece ou ele perdura enquanto todos os seus integrantes estão vivos, certo? Então a gente tem aquela primeiro estado aqui, ó. Para essa primeira definição de vida conjunta, a gente permanece enquanto grupo, enquanto os dois, x e y, estão vivos. Ou seja, se x morrer, ou se y morrer, ou se ambos morrerem, ocorre a transição aqui de estado de grupo para extinção de grupo. Certo? É isso que está sendo apresentado na primeira definição. Na segunda definição, que é o último sobrevivente, o estado, né, de grupo, ele sobrevive, permanece ou perdura, enquanto pelo menos um dos dois estiver vivo. Tá? Então, se eu retorno para cá, está aqui a definição de grupo, né, segundo o último sobrevivente. Se x morre, eu permaneço como grupo. Se y morre, eu permaneço como grupo. Né? Ou, se os dois permanecem vivos, o grupo está aqui. Tá bom? Então, a gente só faz a transição do estado de grupo para o estado de extinção de grupo quando as duas pessoas morrem. Ok? Só um quadrinho aqui de possibilidades, né, para a gente resumir o que a gente acabou de falar. Tá? Então, temos 4 cenários possíveis, né, para duas pessoas, para o casal, considerando a morte ou a vida dos dois. Então, no cenário 1, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher estão vivos. Tá? No cenário 2, né, transcorrido um tempo qualquer, o homem permanece vivo, mas a mulher morre. No cenário 3, também considerando transcorrido um tempo qualquer, pode ser que um homem morra e a mulher permaneça viva. E no cenário 4, dado um tempo t, né, os dois mortos. Beleza? Perceba o seguinte, ó, que nas definições de grupo que eu dei para vocês agora, ó, na definição de vida conjunta, disse o quê? Eu permaneço enquanto grupo quando todos estão vivos. Tá? Então tá aqui, ó. Quando todos estão vivos é o cenário 1. Então, isso aqui é a probabilidade de sobrevivência do grupo, segundo a definição de vida conjunta. Certo? Consequentemente, né, quer dizer que os outros 3 cenários são o quê? Representam probabilidade de o grupo falhar ou se extinguir. Né? Então, está aqui. Ó. Como tem uma pessoa morta aqui, um aqui e 2 aqui, significa realmente probabilidade de falhar, probabilidade do grupo extinguir, segundo a definição da vida conjunta. Enquanto isso, ó, no último sobrevivente, o que é que eu tinha lá? Eu permaneço enquanto grupo, né, enquanto houver pelo menos uma pessoa viva. Ou seja, eu tenho uma pessoa viva aqui, ó, um aqui e um aqui. Ou seja, cenários 1, 2 e 3 representam a probabilidade de sobrevivência, né, do grupo, segundo a definição do último sobrevivente. Ou, complementarmente, né, eu posso falar que nesse único cenário aqui, o cenário 4, em que ambos estão mortos, é o cenário que representa para mim a falha, né, ou a probabilidade de extinção do grupo, segundo a definição do último sobrevivente. Tá? Pronto, dado que isso aqui já está bem treinado, né, coloquei aqui só algumas funções que vocês vão ter que lembrar. Inclusive, a gente já revisou aqui nessa disciplina, em outra aula. Tá? O que seriam essas funções? Distribuição acumulada, densidade de probabilidade, sobrevivência, força de mortalidade e a probabilidade de viver entre as idades x e x mais t. Então vamos falar um pouquinho, né, um pouco mais sobre o status de vida conjunta e depois sobre o status de vida de último sobrevivente. Ó, então, como a gente já tinha apresentado para vocês, né, ó, essa é a notação relativa à vida conjunta. É assim que a gente representa as idades, né, do homem e da mulher. O status de grupo sobrevive, perdura, enquanto todos os seus integrantes estão vivos. Aqui, ó, só é grupo se x e y estão vivos. Se pelo menos um dos dois morre, né, automaticamente esse grupo é extinto. Certo?
Perceba mais uma coisa aqui, ó. Tinha falado para vocês que t ela representa o quê? É uma variável aleatória que representa o tempo futuro de vida do grupo, certo? Nesse caso aqui, ó, vamos redefinir as coisas, né? Lembra lá, nessa minha definição, né, de vida conjunta, a probabilidade de sobrevivência, né, ela só está relacionada a um cenário que é quando os dois estão vivos, né? Ou seja, se um dos dois morre, se pelo menos um morre, o que acontece? A gente já faz a transição, já deixa de ser grupo, né, e passa a ser agora um grupo extinto, né? Ou seja, o tempo futuro de vida desse grupo, então, depende de quê? Só depende da primeira falha que houver. Só depende da primeira morte que houver. Não é isso? Porque se pelo menos um morre, a gente já faz a transição. É por esse motivo que a gente coloca aqui, né, representa dessa forma, a minha variável tempo de vida futuro em vida conjunta. Só depende de quê? Do menor do menor, né, dos dois tempos futuros de vida do homem e da mulher. Tá? Supondo, por exemplo, que o homem morre primeiro, né, ó, como esse aqui seria um tempo de vida futuro menor do que o da mulher, bastaria observar esse tempo futuro de vida aqui para saber qual seria o tempo futuro de vida do grupo. Certo? Algumas continhas, né, ó, para a gente entender como é que a gente chega nessa probabilidade aqui. Olha só. Perceba, pessoal, o que é que isso aqui? Ó? Isso aqui é a probabilidade que a gente tinha visto na tábua de vida, nas primeiras aulas, é uma probabilidade de morte. Né? Aqui a gente está generalizando, tá? Aqui lá a gente chama de probabilidade de morte, por quê? Porque a morte é nosso evento de interesse. Né? Quando a gente usa esse Q para o evento, por exemplo, invalidez, né, o Q representa a probabilidade de se invalidar. Não é isso? Ou se a gente usa o Q numa tábua de morbidez, por exemplo, o que representa a nossa probabilidade de adoecer. No nosso caso aqui, como o nosso evento de interesse é a extinção do grupo, né? Então o nosso Q representa a probabilidade de extinção do grupo, ou a probabilidade de falha, tanto faz. Né? Então vamos lá. A probabilidade, né, de um grupo formado, né, pelas pessoas de idade X e Y se extinguir decorridos, né, no tempo inferior a um tempo T. Ok? Então isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que a gente reescrever, ó, como a função de distribuição acumulada. Né? Ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade, né, do nosso tempo futuro de vida do grupo ele ser menor ou igual a um tempo t. Certo? A gente vai substituir aqui no slide anterior, eu apresentei que esse t, no caso de vida conjunta, ele é definido como o mínimo ou o menor desses dois tempos futuros de vida, né, das pessoas x e y, que fazem parte do grupo. Na próxima linha, a gente fez o quê? Eu substituí, né, esse P, né, essa probabilidade aqui do menor dos tempos ser menor ou igual a T, né, a gente escreveu como sendo 1 menos a mesma expressão, só que maior que T. Né? Usei o complemento. Isso aqui, ó, como é que funciona? Essa probabilidade, né, do menor dos tempos aqui para a vida conjunta, a gente vai reescrever como sendo o quê? Como sendo esse produto aqui. É verdade? A gente tem que lembrar por quê. A gente tem que lembrar que a probabilidade de sobrevivência do grupo, né, segundo essa definição, ela só ocorre quando as duas pessoas estão vivas, né, x e y. É por esse motivo que a gente representa dessa forma aqui, né, ó, tá? A probabilidade de x estar vivo, decorrido t períodos, né, vezes a de y estar vivo, decorrido t períodos. Ou seja, os dois estão vivos ao mesmo tempo. Tá? Então a gente reescreve isso aqui nesse formato, ó, p de xt, p de yt, certo? E a gente, por exemplo, encontrou, enfim, isso aqui é uma forma, né, um formato de calcular a probabilidade, então, de extinção do grupo, certo? Em até ou no tempo inferior a t, né? Então, a gente percebe, então, que essa probabilidade de grupo, ela depende, né, ó, das probabilidades por pessoa, separadamente, tá? Então, a informação aqui conjunta, ela depende das informações marginais. Perceba que se eu quiser reescrever essa probabilidade de falha, né, também em função da probabilidade de falha, né, de Q e de Q, a gente poderia simplesmente
reescrever esse P de xt, né, como sendo 1 menos Q de xt, vezes 1 menos Q de yt. Então, partindo daqui, fazendo isso, a gente chegaria nessa expressão aqui, ó. Tá bom? Ou seja, então a gente consegue escrever a probabilidade de extinção do grupo em função das probabilidades de sobrevivência das pessoas, né? Ou a probabilidade de extinção do grupo em função da probabilidade de falecer das pessoas, certo? Ok. Não sei se vocês conseguem visualizar também aqui, né? Mas vamos lembrar, a probabilidade de sobreviver, aqui nessa definição de vida conjunta, né, do grupo sobreviver é quando? É quando as duas pessoas estão vivas. Não é isso? Os outros cenários, eles davam o que para a gente? A probabilidade de falha. É isso que está colocado aqui para a gente na continha, né? No resultado. Ó. Então, quando é que o grupo falha? O grupo falha quando ou o X morre, né? Ou o Y morre, e também quando os dois estão mortos. Tá? Esse sinal aqui está negativo é porque se trata de quê? Se trata da interseção, né, dessas duas informações aqui. Então, para a gente não dobrar a informação, né, a gente faz o quê? A gente retira a interseção, caso haja interseção. Certo? Consequentemente, né, quando a gente for ver no próximo slide, a probabilidade do grupo sobreviver, né, de P de X e YT, com certeza vai ser o quê? Eu sei que aqui o grupo só permanece como grupo quando os dois estão vivos. Ou seja, já espero de antemão que a minha resposta seja o quê? P de xt vezes P de yt. Porque é o único cenário em que o grupo permanece como grupo. Tá? E é o que está colocado aqui. Ó. A gente já esperava isso, já antes de deduzir, né, entender aqui, né, através das formas, como isso se dá. Tá bom? Então está aqui. Ó. P de x e yt é a probabilidade do grupo sobreviver. E isso só acontece nesse cenário, né, em que o tempo futuro de vida da pessoa X, né, de idade X, o homem, ele sobrevive ao tempo T, né, e esse tempo futuro de vida, né, da pessoa de idade Y, a mulher, também sobrevive ao tempo T. Certo? Então a gente poderia, se você fosse pegar a partir daqui, a gente poderia reorganizar essas coisas aqui todas, né, ó, usando também essa mesma lógica aqui. Tá. Mas eu vou escrever simplesmente como sendo o quê? Para simplificar a minha vida. Eu vou escrever como o complementar de 1 menos Q de XYT. Isso aqui a gente já encontrou no slide anterior, essa informação aqui, né? Ó. Tá aqui, ó. Oh, perdão. Ela está aqui. Ó. Q de XYT, né? Dado por essa expressão. Eu vou substituir aqui. Cá está. Né? De modo que a gente encontrou, então, de forma bem simples, essa informação aqui. Da mesma forma, eu poderia cruzar, né? Perceba que aqui eu calculei a probabilidade do grupo permanecer, sobreviver, né? Permanecer como grupo, em função das probabilidades aqui, ó, individuais, né? Das pessoas que fazem parte dele. Tá? Mas aqui eu escrevi P em função de P. E eu posso também cruzar e encontrar esse P em função dos Qs. Ou seja, a probabilidade de sobrevivência do grupo em função das probabilidades de falha ou de falecimento das pessoas que fazem parte dele. Tá bom? Para mim é mais intuitivo escrever assim, né? Como eu coloquei de vermelho aqui e aqui. Porque neles, né, a gente encontra justamente os 4 cenários possíveis. O grupo falha quando X morre, ou quando Y morre, ou quando os dois morrem. E o grupo sobrevive quando os dois estão vivos. Acho que isso é mais intuitivo. Vamos agora apresentar, né, as formulações acerca, né, da probabilidade de sobreviver ou de falhar enquanto grupo, certo? Só que agora pela definição de grupo do último sobrevivente. Então o que é que a gente tem aqui? Tem um estado inicial, né? Somos um grupo, um casal, e a gente permanece enquanto grupo enquanto houver alguém vivo. Tá? Então se os dois estão vivos, né, passado o tempo T, se apenas X está vivo, o homem, né? Aqui só um detalhe, né? Ó. Aqui era para estar vivo também, né? Ou os dois estão vivos, ou só o homem está vivo, ou só a mulher está viva, tá? Aqui é viva.
a gente permanece como grupo. Então, quando todos estão mortos, do lado de cá, ó, o grupo se extingue. Tá? Lembre que a anotação a partir de agora, segundo essa definição de grupo, ela considera a barra sobre as idades. Então aqui, ó, o meu tempo de vida futuro do grupo, né, agora ele depende de quê? Ele depende do maior dos tempos de vida, né, futuro das pessoas. Claro, porque perceba, veja bem, né, a gente agora faz a transição, né, de eu sou grupo para eu não sou grupo quando todo mundo morre. Então, para mim, só importa o quê? O tempo de vida futuro da última pessoa que morre. Ou seja, é o maior dos tempos de vida futuro, né? Então, perceba que é isso aqui, ó. Tudo bem? Tempo de vida do grupo, segundo a definição de último sobrevivente, né, só depende do maior dos tempos de vida futuro. Perceba que antes de fazer a conta, deixa eu ver se eu coloquei aqui assim, eu não marquei de vermelho, né? Vou marcar depois. Antes de fazer a conta, eu já espero algumas respostas, né? Antes de deduzir, olha só. Se a gente acabou de ver aqui, ó, mostrar para vocês, que a gente só falha, né? Só abandona o status de grupo, só vem para a extinção. No único cenário em que x e y estão mortos, significa que a minha probabilidade, né, do grupo falhar em último sobrevivente, perdão, ela só vai depender de quem? De Q de xt vezes Q de yt, que é o único cenário possível. E é isso que está colocado aqui, ó. Não se vocês conseguem perceber assim de forma intuitiva, né? O caso complementar, ó, eu permaneço enquanto grupo, ou seja, né, a minha probabilidade de sobrevivência de grupo ela vai depender de três cenários, né? Quando x está vivo, né, P de x. Quando y está viva, né, mais P de y, menos quando os dois estão vivos, P de x vezes P de y. Tá? Porque é interseção, né? Tem que vir com sinal negativo. Entende? É o que eu acabei de falar. Ó. Ou seja, isso é muito intuitivo. Né? Você não precisa... Claro, é bom você entender de onde é que veio isso aqui matematicamente, né? Mas fica muito mais fácil você lembrar e aplicar, né? Dessa forma. Eu, pelo menos eu acho. Né? Tá bom? Então, era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente usou bastante aqui as notas de aula do professor Vitor, né, professor aqui do nosso curso de atuária da UFPB. Ok? Em caso de dúvida, entre em contato. Então, um abraço e até a próxima disciplina.